Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 22 de maio de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ah, J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: olha, depois que casei com uma pessoa, depois que eu casei, eu descobri que eu não conhecia essa pessoa. Bastou chegarmos da lua de mel para que as mentiras começassem a vir à tona. São tantas mentiras que acho que ele já nem sabe mais o que é verdade. Eu perdoei várias vezes, mas nada mudou. Ele volta a mentir e algumas dessas mentiras colocam até a nossa segurança em risco. Como conviver com alguém que mente o tempo inteiro? Isso é problema de demônio, de doença ou falta de vergonha mesmo? Quais os sinais que indicam que alguém é uma espécie de mentiroso profissional? Você conhece alguém que vivia uma vida de mentira, mas hoje só fala a verdade? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Nosso Debate 93 de hoje, o pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, destacou a frase inicial: descobri que casei com uma pessoa que não conhecia. E pastor, aí é difícil, hein? Bom dia, meu amado J.R., bom dia aos queridos debatedores aqui, nosso querido Harold na mesa, bom dia a essa audiência maravilhosa, esses irmãos queridos. E hoje é um dia muito especial. Ontem, dia 21, minha amada esposa completou mais um aniversário. E eu tenho descoberto dia após dia que eu encontrei uma pérola preciosa, e eu quero dedicar aqui o meu amor, a minha gratidão a Deus por ter essa mulher ao meu lado que tem me feito tão feliz e tem me ajudado tanto ao longo da minha caminhada. Bom, falando desta querida, essa é uma realidade de muitas pessoas que casam hoje. E ela diz: eu descobri que não conhecia a pessoa com quem casei. E muitas pessoas estão vivendo esse drama de casarem, porque durante o período de namoro, noivado, as pessoas se preocupam com muitas coisas, tipo beijar na boca, abraçar, sair, se divertir, lanchar, e as pessoas tá errado isso não, né? Não, mas as pessoas só se preocupam com isso. Focam mais nisso do que em outras beijar coisas. Na boca. Beijar na boca é bom demais, só que você está fazendo uma escolha, você está decidindo o teu futuro, a tua vida, e você precisa conhecer essa pessoa, porque às vezes o cara conta uma mentirinha, chegou atrasado ou não foi ao encontro, e ele conta uma historinha e você fala: pô, essa história não bateu, mas isso aí vai passar, era só hoje, e não é bem assim, e depois você descobre uma catástrofe como essa que nós estamos aqui. Meu conselho inicial: tem que conhecer, tem que estudar a pessoa, tem que saber a realidade, tem que ver qual o comportamento dele na família, na igreja, na sociedade, tem que entender. Se ele é mentiroso, você já tem que saber disso antes de casar, porque depois de casado é mais difícil. A mesa com a gente hoje, nosso querido deputado federal Harold de Oliveira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, deputado Harold? Bom dia, J.R., queridos ouvintes, debatedores. Eu penso que existem várias causas de manifestação de mentiras.
Agora, existe uma que a gente tem que sempre levar em conta, que é uma patologia, uma doença, que é a mitomania. Existem pessoas que são doentes, quer dizer, tem um toque, como é que chama? Um transtorno obsessivo, compulsivo, e mentem, e fazem histórias maravilhosas, escrevem inclusive livros em cima de mentiras, como se fossem atos seus. E é claro que também praticam também as pequenas mentiras. Então, essa é uma questão que temos que analisar. Agora, é claro, a mentira também pode ser uma outra forma de malandragem, de fuga, até para enganar a pessoa. Agora, no caso, a esposa, que vem enganando desde que era namorado. Bom, aí nós queremos ouvir também a opinião do querido pastor Cristiano Pessé, da Igreja Batista Referencial de Vida em Coelho da Rocha, sua opinião sobre esse assunto. Às vezes a pessoa se manifesta tardiamente, né? Se revela tardiamente. Às vezes a pessoa dá sinais, e alguns sinais a gente pode ignorar. Tá apaixonado, ou tá carente, né? A situação tá apertada, tá querendo sair de casa, o pai é bravo, tá sem dinheiro. Qualquer motivo como esse aí, tantos outros, e a pessoa releva situações mais complexas que podem no futuro criar uma dificuldade como essa aí. Que pensa o senhor, pastor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, mesa debatedora, bom dia a todos os ouvintes, Deus abençoe a todos. É um prazer enorme estar falando sobre esse assunto tão relevante, tão destrutivo para todos e principalmente a família. O que eu percebo muito é que as pessoas relevam a verdade e ignoram os fatos pela paixão, pelo interesse. A Bíblia fala em Provérbios 14:18. Os simples herdam a estutícia. Ou seja, as pessoas simples, elas herdam os problemas porque elas não procuram se aprofundar no conhecimento. Inclusive o próprio versículo diz assim: mas os prudentes são coroados de conhecimento. Pessoas prudentes, elas não vão casar com uma pessoa sem antes conhecer bem a outra pessoa. E Jesus disse que pelas árvores conhecereis ou pelos frutos conhecereis as árvores. Ou seja, eu acredito que antes de você se casar, ter um relacionamento, fazer uma sociedade, você deve procurar bastante conhecer o fruto. E Jesus, ele é a verdade, ou seja, se ele falou que você pode conhecer uma árvore pelo fruto, o que acontece muito é que as pessoas não querem saber, não querem ler os frutos das pessoas para ver se as pessoas são verdadeiras ou não. Guigo da Padaria, vice-prefeito de Japeri, membro da Assembleia de Deus Boa Esperança, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Ô Guigo, quando a gente fala sobre esse assunto, tá falando de casamento, é uma coisa séria, né? Relacionamento, depois nós vamos ampliar isso aqui, porque a ouvinte conta que depois da lua de mel é que as coisas começaram a vir à tona. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Muito bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da 93, é um privilégio estar aqui, aos debatedores. Muito bom dia a esse grande deputado, esse homem de Deus, Haroldo de Oliveira. É um prazer imenso estarmos aqui para poder falar, né, um pouco para os nossos ouvintes, nossos jovens aí, que é muito importante, né? Eu citei aqui, perdoei várias vezes, mas nada mudou. O perdão é de Deus, mas será que ele realmente entende isso? Ela perdoar é uma dádiva, mas ele persistir na mentira, até quando? A gente observa os jovens, nós nos preocupamos muito na nossa igreja, o nosso pastor sempre fala sobre isso, sobre o namoro, sobre o noivado. Realmente é de Deus? Você conhece? Então a gente tem que conhecer as pessoas para realmente perceber. Então eu vou aqui em Provérbios 17:4, onde diz: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, mas o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Então não faz parte de Deus. Tá complicado aqui, hein, minha gente? Olha, bastou chegarmos da lua de mel para que as mentiras começassem a vir à tona. São tantas mentiras que acho que ele já nem sabe mais o que é verdade. Perdoei várias vezes, mas nada mudou. E ainda dizem, ele voltou a mentir. Algumas dessas mentiras colocam até a nossa segurança em risco.
Como conviver com alguém que mente o tempo inteiro? Pelo amor de Deus. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Pesquisa 93. Vaneise Rodrigues, é você que está conosco hoje. Vaneise, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Hoje a pesquisa quer saber, JR, você conhece alguém que vivia uma vida de mentira, mas hoje só fala a verdade? Por telefone, 50% dos nossos ouvintes dizem que sim e 50% dizem que não. Pelo site, 49% dizem que sim e 51% dizem que não. Quero agradecer os nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje, até agora aqui meio a meio, praticamente empatado aqui a participação dos nossos ouvintes. Se veja bem, tem muita gente que não conhece alguém que viveu uma vida de mentira, mas hoje só fala a verdade. Por que as pessoas estão falando tanta mentira hoje em dia, hein? Parece que é isso, parece um sinal dos tempos. O que está acontecendo? A Bíblia diz, né? Jesus falou, o pai da mentira é o diabo. Ou seja, o que está acontecendo que a mentira está ganhando tanto espaço? Eu quero conversar com os nossos companheiros debatedores exatamente sobre esse ponto agora. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Vamos apresentar já a nossa menina da mesa de hoje, que já está conosco, a pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, subiu como um flash. Bom dia, Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Pode, fica tranquila. Não, se arruma tranquila, não tem nenhum estresse. Eu quero conversar com vocês aqui, companheiros, sobre esse lance que é a mentira. A pesquisa me deixou assustado. É parcial, mas meio a meio. Quer dizer, você conhece alguém que vivia mentira e passou a viver somente a verdade? 50-50? Tem muita gente que não conhece, ou seja, você tem um índice de pessoas que permanecem na mentira, um índice muito grande. Além disso, as pessoas fazem distinção. Mentira sim, mentira sim, mentira sim. Isso pode, isso não pode. Por que e a gente, quando fala sobre mentira, a mentira é um sintoma de um problema. Como é que vocês lidam com esse assunto? Que tipo de abordagem tem do ponto de vista bíblico, da experiência? Que acham vocês? JR, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, ele fala sobre a natureza humana pecaminosa. E lá, no capítulo 4, ele deixa claro que a natureza caída, a natureza pecaminosa, ela é uma situação que precisa ser vencida pela nova natureza em Cristo. Nós, enquanto não conhecíamos o evangelho transformador da graça, gostávamos de facilidades, e o grande barato da mentira, se é que nós podemos dizer assim, o grande lance da mentira é a facilidade. Mentindo, você resolve problemas a princípio. Mentindo, você sai de situações com muita facilidade. A verdade, ela custa caro. A verdade, ela é algo difícil muitas vezes de lidar. A mentira resolve, mas a mentira, a não ser os casos que o deputado já colocou aqui, que são patologias, existem pessoas que precisam serem tratadas, mas a mentira colocada por Jesus e por Paulo, ela faz parte de uma natureza pecaminosa. E aí não é questão de demônio, é questão de comportamento, de caráter. E nós precisamos deixar, Paulo diz isso, quem tem que deixar é o ser humano. Mentir é fácil. Mentir é muito mais cômodo, porque tira as pessoas de várias enrascadas. Eu entendi, pastor. Resolve um problema imediato. Exatamente. Então é resultado desse imediatismo que a gente vive hoje, que todo mundo é instantâneo, todo mundo quer imediatamente. Então de uma certa forma, resolve um problema. Agora, cria outros tantos. Que é exatamente mas a pessoa não pensa no que vai acontecer por conta disso. Isso é o pecado. Entendi. Concordam, companheiros? JR, eu acho que a pessoa que vive mentindo, ela vive adiando a resolução dos seus problemas. O mentiroso, ele acha que ele vai se dar bem, por isso ele mente. Algumas vezes ele até se dá bem.
A verdade é essa, mas a consequência desse erro futuramente é sempre grave, porque a Bíblia diz que não há nada que está encoberto que não venha a ser revelado, e Deus não se deixa escarnecer. Ainda mais no caso de cristãos. Pena que eu não estava aqui no início do debate. Porque as mulheres, elas são muito levadas pela emoção. Elas não querem ver, na verdade, quem é aquela figura com que elas estão se relacionando. Que isso? Tentam usam o romantismo para fantasiar que aquela pessoa é ideal, é a pessoa que Deus deu, mas ela tá vendo o quadro, ela tá vendo a dificuldade, tá vendo o caráter, como disse o pastor. A pessoa não tem caráter, mas ela fica imaginando, fica romantizando, digamos assim, a coisa, e acaba se deixando levar. E depois que casa, fica encalhada. Porque solteiro não é encalhado. Encalhado é quem casa errado, né? E não tem como sair daquela situação. Então, eu acredito que o mentiroso, ele um dia vai ser revelado. O pessoal diz que a mentira tem perna curta, não é isso? E algumas pessoas passam muitos anos. E dizem que uma pessoa que mente muito, ele tem que ter uma memória excelente. Aliás, não é para que ele não caia na própria mentira, mas isso não vai acontecer. Interessante que a palavra mentira no hebraico, ela é composta por 3 letras do alfabeto hebraico. Se eu não me engano é o Resh, é o Dalet e a outra letra eu não me lembro, mas são 3 letras que só tem uma perna. Então se engana que mentira tem perna curta. Na verdade, mentira não tem perna. É sério. Não, você falou que tem uma. O judeu, você não falou que tem uma perna? O judeu, ele fez isso para mostrar que a palavra mentira, ela não se sustenta. Ao contrário, a palavra verdade é composta por 3 letras do alfabeto hebraico, que é Aleph, Mem e o Tav. Pro judeu, ele colocou essas 3 letras para a verdade, por quê? Porque a primeira letra do alfabeto é a letra do meio e a última letra. Para ele, a verdade, ela tem que estar no começo, no meio e no fim. Ou seja, as pessoas que se deixam levar pelas mentiras é porque não levaram em consideração que a verdade tinha que estar no meio, ou aliás, no início, no meio e no fim. Esses sintomas e verdades e princípios que as pessoas desprezam, que depois caem nas mentiras. Ô Guigo, o que você acha sobre esse assunto? JR, eu gostaria de citar aqui um exemplo, né, que aconteceu com a gente há pouco tempo lá. O meu irmão lá, o prefeito, o Timor, ele arrumou uma vaga para um garoto que era ex-presidiário. E ele se converteu e ele foi trabalhar nessa empresa. Ele trabalhando muito bem, já estava prestes a ser consagrado, e meu amigo, ele no outro dia, ele faltou na segunda-feira. Aí ele chegou e falou assim: Guigo, você tem condições de ver com o médico para me arrumar um atestado? Eu falei: impossível, isso não existe, arrumar atestado. Ele: porque eu faltei e eu quero levar esse atestado. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, vamos ligar para a empresa e eu vou falar a verdade, você vai falar a verdade, que você faltou porque você acordou tarde, você estava com preguiça e você não foi trabalhar. Então a verdade tem sempre prevalecer. E aí, ele, quando chegou na empresa, ele falou a verdade. Tinham 2 que tinham faltado também o emprego, o serviço, e eles foram mandados embora. E o patrão virou para ele e falou assim: olha só, você não vai ser mandado embora porque você falou a verdade, que você estava dormindo, você passou da hora e esqueceu. Então eu acho que a verdade tem que sempre prevalecer. Olha aí, olha que palavra boa. Deputado Harold. Eu estava querendo aproveitar aqui que foi citado aqui o alfabeto hebraico e os judeus, para recordar que é uma boa oportunidade que foi comemorada nesta semana 66 anos de criação do Estado de Israel. E ontem, numa sessão solene na Câmara dos Deputados, eu tive a oportunidade, em nome do PSD, do meu partido, de fazer uma saudação da tribuna ao povo de Israel, que a gente ama muito. Enfim, também realcei todas as razões para essa saudação. É verdade, mas eu voltaria ainda, aliás, já fizemos uma boa cobertura, mas aqui não tem nenhum psicólogo aqui na mesa, né? E seria bom que algum dos nossos ouvintes que se posicionasse também por esse viés do toque, por esse viés do transtorno da patologia. O pastor Carlos Pedro já deixou claro que o que nós estamos tratando aqui não é da patologia. A patologia é outra coisa. Nós estamos tratando aqui do pecado, quer dizer, é a mentira voluntária com algum objetivo.
E ele citou, inclusive, é bom até reforçar, de que esta mentira tira de uma situação, mas em compensação vai retendo, vai represando consequências que não sabe quais são depois. Que foi exatamente o que aconteceu com esse casal, que a mentira no período de namoro, por razões talvez muito mais de apelos carnais imediatos, represou o que logo após a lua de mel, como ela mesmo cita aqui, se transformou num problema, e aí no encalhe legítimo, como falou a pastora. É verdade. Sim, pastora. Na verdade, não há como dentro de uma família existir máscaras. Porque você, dentro da família, você acaba se desnudando, você é realmente aquilo que você é. Para algumas pessoas você pode usar máscara, você pode colocar uma posição diante de você que pareça que você seja outra pessoa, mas dentro de casa as máscaras acabam caindo, porque você acaba se desarmando dessas máscaras, dessas armas que a gente usa, talvez até com a sociedade, com as pessoas que nos cercam. Então eu acredito que, por que depois da lua de mel? Porque as coisas se relaxaram mais. E também aquela coisa não há mais a conquista dele, ele não precisa mais conquistar, ela já é dele. Então eu acredito que ele começou a se revelar, ou ela começou a olhá-lo também de uma maneira diferenciada. Ficou mais perto, que né? antes, Eu não vejo nem pela revelação. Eu acho que ela simplesmente se deparou com, ou se deu conta da realidade que ela não quis enxergar. Nós já falamos no início, e a pastora falou muito bem isso, as pessoas querem casar. E eu não sei por que a gente se desespera tanto. É importante casar. Casar é importante. Eu sou muito feliz porque sou casado. Eu me sinto um agraciado por Deus, porque Ele me permitiu casar muito cedo e casar bem. As pessoas querem casar é importante, mas peraí, há um ditado popular que diz que é melhor ficar sozinho, cara, do que mal acompanhado. Gente, não vale a pena. Não vale a pena você casar para resolver um problema que seja econômico, social, que seja financeiro, sexual, não sei, familiar. Não vale a pena resolver um problema e criar um outro desse tamanho. Não tem gente que acha que vai resolver, que vai mudar o outro. Mulher não tem muito disso. Não, eu vou acertar esse camarada. Vou casar, eu acerto ele. Acerta mesmo. 1 milhão eu vejo um. E assim, JR, o que eu vejo muito também nessa situação é que as pessoas, elas querem um exemplo. Seguindo essa ideia da ouvinte, do casamento, do problema da mentira dentro da família, e já casou, e agora o que faz? Eu acredito, continuo batendo na tecla, o quê? Que as pessoas casam e acabam descobrindo esse tipo de coisa porque não oram, JR. Elas não pedem para Deus revelar, para mostrar a vontade de Deus, elas não têm certeza da vontade de Deus. Existem sintomas, existem termômetros de Deus, e elas ignoram. Elas não vão para a família falar: pai, mãe, o que o senhor acha? O que a senhora acha, mãe? Desconsideram o pastor. Então resolvem casar e depois descobrem que é uma mentira, na verdade, alimentada por ela mesma, porque não oram, porque não buscam os sinais de Deus, não buscam a vontade de Deus. Pastor Cristiano, sobre esse assunto, oração, é uma ponderação. Às vezes a pessoa está com o coração tão cheio de que é isso mesmo, é ele mesmo, é ela mesmo. Senhor, muito obrigado que o senhor me deu ela, muito obrigado que o senhor me apresentou ela, que eu descobri ela. A oração é tão direcionada que ele não diz assim, e qual a vontade do senhor? Ela. Ou ela não entra nem na vontade do senhor. A pessoa vai orando, nós estamos orando juntos, mas parece que é uma oração direcionada. Quando é uma oração direcionada, não é oração, é discurso. Não dá nem espaço pra Deus falar. É como o fariseu, o publicano, orava de si para si mesmo. É verdade. Se os irmãos me permitem fazer é uma mentira, né? Dentro desse é verdade. É verdade, o senhor está dizendo. É uma mentira. É verdade. Então, dentro dessa questão da oração, eu tenho algumas ponderações. Eu lido nessa área de família, de noivos, da oração. Eu tenho muita preocupação. Porque, na minha opinião, casamento é uma decisão, é uma escolha pessoal. Porque senão casamentos no mundo não dariam certo. Então eu entendo que casamento ele vai além da oração. É uma escolha pessoal. Deus, ele abençoa aquilo que nós decidimos ou não. E a escolha com quem eu desejo casar, ela é minha. Eu não posso culpar a Deus porque a minha esposa é isso ou aquilo, ou o seu marido é isso ou aquilo, porque Deus nos deu a opção de escolher.
Então, nós é que devemos escolher bem. É claro que a direção de Deus, às vezes tem coisas que a gente não está vendo. Senhor, eu tô meio desconfiado aqui de um negócio, me mostra que clareia esse negócio aqui. Eu ouvi uma mentirinha ali, eu não gostei muito dessa historinha que ele me contou. Senhor, me mostra, clareia, põe luz nesse negócio aqui. Aí Deus mostra, Deus revela. Mas a decisão, eu gosto sempre de dizer isso de maneira muito clara, a decisão de casar é minha e sua, ouvinte, meu amado, pastor, minha amada. É assim, sua não, Deus, do marido, da noiva e do noivo. Ele escolheu uma mulher para um homem. Sim. Deus escolheu uma mulher para um homem. O nome dela se chamava Eva. No primeiro problema conjugal que eles tiveram, a primeira coisa que Adão fez foi botar na conta de Deus. Foi a mulher que o Senhor escolheu para mim. Então, eu acredito como pastor que nenhum casal Deus vai escolher agora de novo. Tudo bem? Aliás, ele é Deus, se ele quiser escolher, ele escolhe também. Porém, não é o que nós vemos hoje. Depois de Adão, isso não aconteceu mais. Porém, pastor, eu quero deixar claro que Deus nos deu a escolha. Mas nós, como servos de Deus, podemos submeter a Deus a orientação para as nossas escolhas. E aí sim, podemos dizer assim, Deus vai abençoar. O que eu entendo é que a gente não pode falar assim, eu escolhi, agora o Senhor abençoa. Porque pode ser que isso não aconteça. Eu acredito também, pastores, que, assim, como o pastor Carlos Pedro disse, nós temos essa decisão, né? O poder de Deus, aliás, Deus não nos imputa, Deus não nos obriga a nada. Tudo Ele deixa a nossa escolha, nem a servir a Deus. Nós escolhemos servi-lo ou não. Tá? Há linhas que te dizem diferente, mas eu sou dessa linha. Então eu acredito que nós não escolhemos onde nascemos. Eu não escolhi minha mãe, eu não escolhi meu pai, eu não escolhi meus irmãos. A única coisa que eu pude não escolhi meu filho, que nasceu do meu ventre. A única coisa que eu pude escolher foi meu marido. Então, se eu escolho mal, a decisão é minha, a escolha é minha. Eu orei a Deus, eu coloquei, eu submeti à vontade de Deus essa escolha. Eu falei, Senhor, me ajuda, me orienta. Mas essa oração é diferente. Não é a oração que põe o nome. Exato. Que a pessoa, quando está apaixonada, ela lê um livro romântico e vê o nome do camarada nas páginas do Léo, não é? Não é, deputado? Vê o nome da menina. A pessoa direciona a oração, aí complica. A pastora, ela tocou num ponto muito importante da questão da escolha. Nós não fazemos certas escolhas. Realmente, nós escolhemos os pais, onde nascer. Os nossos filhos também nós não escolhemos, né? A gente tem uma participação. Mas na vida, nós temos as nossas opções pelo nosso livre-arbítrio, que aí são as nossas decisões. E o casamento, a escolha justamente, é um desses casos. Essa que é a grande realidade. O pastor Pedro estava chegando lá, mas ele foi interrompido. Se ele quiser concluir, ele pode fazer isso. Eu fiz essa colocação porque eu ouço às vezes pessoas dizerem, pastor, eu casei dentro da vontade de Deus e agora está acontecendo isso comigo. E aí eu fico meio sem entender, mas como assim dentro da... Não, foi Deus que escolheu pra mim, que revelou, que falou. Não, calma aí, irmão, calma. Quem escolhe somos nós. Essa é uma decisão nossa e não existem pessoas perfeitas. Se você escolheu casar com um cara que mente, você tem um problema que não é pequeno, é grande. Tem gente que escolhe casar com outros tipos de problemas, porque todos nós temos defeitos, todos nós. E eu escolhi, dentro da minha concepção, o que se encaixava melhor na minha realidade. Falei, disso aqui eu dou conta. Ela tem várias virtudes, mas tem esses problemas aqui. Não, desses problemas eu dou conta. E eu lido com os problemas que a minha esposa tem e ela lida com os meus por uma opção. E são coisas que, pra mim, é suportável. Dá pra conviver, a gente vai adequando. Ao longo dos anos, a gente vai melhorando. Mas eu escolhi. Então, eu não posso jogar pra conta de Deus o fato dela ser assim, assado, e agora dizer... a ouvinte não disse isso. Mas dizer aqui que Deus é culpado porque o cara é mentiroso é muito complicado. Mas, pastor Carlos Pedro, aí entra Deus para nos ajudar na resolução dos nossos problemas conjugais. Sim. Ainda não chegamos nesse ponto do debate. Quando o Senhor falou assim, a pessoa diz pra mim que eu casei na vontade de Deus, eu estou vivendo isso, né, culpando a Deus,
Tá, irmã, você escolheu o seu marido, agora vamos vamos sentar e vamos ajudar. Muito bem. Nesse problema. A nossa ouvinte, em momento algum, faz referência a culpar a Deus, né? Até por conta disso, nós não entramos nesse ponto, embora tenha sido excelente a intervenção. A nossa ouvinte fala sobre sinais que ela não enxergou. Tá certo? De alguma maneira, ou ela estava cega, e tem pessoas, como o ouvinte diz aqui, ó, eu acho que ela não prestou atenção aos sinais, o ouvinte aqui de São Gonçalo. Aqui em casa a gente fala assim, esse sujeito não presta. Olha, português claro, hein? Gosto de gente clara, hein? Bem claro. Não é? Mas a pessoa cega de paixão não dá ouvidos. Provavelmente os familiares e pessoas ligadas a ele deram a entender que ele era assim. Mas ela resolveu ir adiante, agora tem que aguentar, é o que diz a nossa ouvinte. De São Gonçalo, agora um ouvinte dizendo, concordo com o pastor, já passei por 2 casamentos onde não me preocupei em conhecer a pessoa e não deu certo. Hoje busco em Deus conhecer uma mulher que não esteja apenas interessada em dinheiro, carro e posição social. Mas mulheres têm esse tipo de interesse? Se existe? Hein? Se existe isso? Pessoas assim com esse tipo de interesse? Silêncio responde. Sou casada há 16 anos e há 2 comecei a descobrir mentiras da parte do meu esposo. Ele me trai e mente sem parar. Saiu de casa, mas diz que me ama. Não volta para casa, mas diz que o caso terminou. Já não sei mais o que é verdade ou mentira, que é resultado do convívio com uma pessoa mentirosa. Já não se sabe mais se o que ela está falando é mentira ou é verdade. Pastor P7, o senhor destacou a frase, isso é problema de demônio, isso é uma doença ou é falta de vergonha mesmo? Bom, essa era, o deputado aqui expressou muito bem a questão da mitomania, não é isso? Mitomania, que é o transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que têm mania, é o mentiroso compulsivo, né? Ele mente sem motivo e às vezes nem para não se defender, mas ele quer aparecer no meio da roda, ele chega lá e conta uma mentira. Então eu acredito o seguinte, JR, uma coisa que a gente tem que esclarecer, que mentira é doença, mentira, como o pai da mentira é o diabo, também pode ser problema de demônio e também é um problema da natureza humana. Também pode ser falta de vergonha na cara, mas no final eu acredito que seja falta de arrependimento e entrega da vida da pessoa a Jesus. Eu gostaria só de citar que a questão do demônio não é que a pessoa mente porque o demônio está falando para ela mentir, mas eu acredito que uma vez que o demônio incorpore em uma pessoa, ele pode falar assim mentiras. Ele pode falar o que ele quiser, porque ele entrou no corpo da pessoa e o demônio, ele é um anjo, como o demônio, como o diabo, e também é o pai da mentira. Ou seja, ele pode entrar no corpo de uma pessoa e no momento da possessão revelar mentiras. E a natureza humana também, como diz a palavra de Deus, faz parte da carne a questão da pessoa falar mentiras. Nesse destaque aí do pastor P7, eu acredito que é falta de caráter mesmo. Porque a pessoa decidir... Não, eu disse que eram os 3, tudo bem? Deliberadamente viver uma vida somente de mentiras é falta de caráter. Eu não digo nem falta de encontro com Deus, porque realmente essa pessoa não tem Deus na sua vida. Mas ela vive na prática, né? Aquele que erra e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que continua vivendo a prática, o amor de Deus não está nele. Então eu acredito que é falta de caráter, falta de decisão em mudar de vida e transformar-se numa pessoa idônea, uma pessoa do bem, uma pessoa... Isso não depende de ser crente ou não. Porque existem pessoas que são pessoas idôneas, pessoas de caráter que não professam a nossa fé. Mas existem pessoas que estão também dentro da igreja, professando a fé em Cristo Jesus e vivendo uma vida de mentira, totalmente descomprometido com a verdade, que Jesus é a verdade. Na Bíblia, eu penso que eu vejo os 3 exemplos. João 8, Jesus trata esse assunto. Jesus diz no versículo 44 que o diabo é o pai da mentira. Bom, se ele é o pai, o mentiroso já tem aí filiação. O diabo é o pai da mentira porque ele não consegue se firmar na verdade. Ele é o cara que é o seguinte, se deixar ele falar, tá mentindo. Uma vez eu ouvi uma historinha de um pastor que foi expulsar um demônio, o demônio quis falar na boca da pessoa, acusando o pastor. Ele falou, cala a boca porque você não consegue falar a verdade, então tudo que você fala é mentira. O diabo não consegue se firmar na verdade. E o mesmo texto de João, Jesus disse, mas a verdade liberta quem está oprimido. Então, demônio, ele pode
E existem situações que precisam de libertação. Atos capítulo 5 fala de Ananias. É o cara que mente até sem necessidade. O cara vende uma propriedade que é dele, não tem que dar satisfação a ninguém, não precisa mentir sobre o assunto, mas ele mente só para ficar bem, para ficar melhor na fita. Se ele dá metade do dinheiro da propriedade para a igreja, já ficaria bem com os irmãos. Mas ele achou que a metade era pouco. Então ele mentiu, ele ficou com uma parte, mentiu para poder ficar bem na fita. Então ele induziu a esposa. Pois é, ele mente até quando não precisa. E Efésios capítulo 4 fala da questão do caráter, que precisa ser modificado. E a pastora disse bem, caráter não é uma questão de cristãos, mas o cristão tem a obrigação de ter o seu caráter transformado. E nesse ponto de Ananias aí, ele mentiu contra o Espírito Santo, que é um dado que a gente pode não constatar. Tá certo? Porque quando a pessoa mente para um, você sabe, também de um para outro, você sabe. Quando mente para o Espírito Santo, é necessário que haja um discernimento espiritual. Naquele caso, houve um discernimento espiritual. Em outros casos, a pessoa mente, não cai um raio, ninguém descobre, a pessoa permanece na mesma prática e aí sim, isso se torna parte do caráter desse indivíduo que vai sendo induzido a isso o tempo inteiro. No desenrolar aqui do debate, ficou claro que a colocação inicial do pastor Carlos Pedro foi a que interpretou e que escreveu do que nós estamos falando, é do pecado. Realmente estamos falando do pecado. Porque a questão da mitomania, embora ela também possa existir, existe, e como existe, já é um toque, já é um distúrbio realmente, né, obsessivo, né, constatado. E que vai no limite, inclusive, da mitomania, vai para uma situação que é mais conhecida, que é a esquizofrenia, que você realmente cria um mundo totalmente real, de mentira na sua cabeça, e você sai por aí como Jesus Cristo, como Napoleão, etc., juntando pedaços de conhecimento que você tenha e começa por ter. Essa é a forma, digamos assim, extrema, mas aí já é uma questão, naturalmente, de uma doença mental, né? Que é a esquizofrenia. Mas antes da esquizofrenia tem a mitomania, que é justamente aquela pessoa que é capaz de inventar histórias e vive em cima das histórias que inventa e procede. E acredita. O cara mente que nem sente mais. Acredita nas próprias mentiras. Na verdade, hoje existe vários Ananias, né? E as pessoas hoje têm mania de mentir, sempre botando culpa no diabo, né? O diabo é culpado de tudo, por várias mentiras, né? Eu tiro assim um próprio exemplo, JR, que na minha própria família, na minha casa, por ser o vice-prefeito da cidade, morar no mesmo lugar, então toda hora tem um batendo na porta. Então, a gente percebeu que, peraí, meu pai tá dormindo, meu pai... Não, tem que falar a verdade. A gente ensinou pros filhos o seguinte: meu pai chegou, está em casa, meu pai chegou, tá tomando banho, a minha esposa, ela é da Assembleia de Deus da Podir, ela é dirigente do Novos Convertidos. Então ela falou, peraí, a gente não pode sair com a mentira de dentro de casa. Vamos ensinar os nossos filhos, porque amanhã eles vão crescerem. Verdade. Eles vão crescer e pessoas dignas, falando a verdade. Chegou aí, meu filho, fala que o pai tá tomando banho. Muitas das vezes, a própria pessoa que vai na nossa casa não quer ouvir a verdade. Que a minha filha falou antes de ontem para uma senhora: meu pai chegou agora, está tomando banho. Ela falou, tá bom, a eleição vem aí. Ou seja, a pessoa quer que a gente minta, e a gente não vai mentir. Eleição vem. Não pode tomar banho, então. A eleição vem, não pode tomar banho. Eu não vou mentir. A conclusão é essa, não pode tomar banho. Até a eleição. Não, mas vocês sabem disso, que algumas pessoas, elas não acreditam quando, igual o funcionário que você disse, que o que disse lá, olha, eu dormi demais. Poderia ter acontecido no inverso, porque, rapaz, você, pelo menos se você tiver que inventar, inventa uma outra história. Que a pessoa, parece que algumas mentiras, elas são alimentadas pelos outros. As pessoas querem ouvir essas histórias e acabam criando histórias em cima de histórias. Aqui de Agostinho Porto, um ouvinte dizendo: eu acho que ele sempre mentiu, mas ela não quis enxergar ou relevou. Falo isso porque aconteceu comigo. Quando eu namorava, olha aí, hein? Ele sempre falava pequenas mentiras. É a análise que a gente faz. Não, isso é uma coisa leve, né? Como não ir trabalhar e falar que alguém estava doente? Tem gente que mata a mãe várias vezes. Certeza. A avó, então, nem se fala. A avó vai e volta, vai e volta, vai e volta. Hoje, 19 anos depois, ele mente até quando não há nenhuma necessidade.
e quando tento corrigir, ele acha ruim, diz aqui o nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo: confronte-o com as próprias mentiras, estabeleça um prazo e se não houver mudança, sai, minha filha, antes que pague caro pela mentira de alguém. A Janaína manda aqui no seu e-mail uma frase que ela encontrou no livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, que faz uma referência à mentira, como óleo que lubrifica nossos contatos com outras pessoas e nos permite manter relações sociais amistosas. Então, encorajando, de fato, a prática para dizer que, olha, para conviver bem com alguém, você tem que. Então, você imagina bem que a pessoa a mulher cortou o cabelo e virou um negócio. Tá certo? Você não vê a pessoa há muitos anos, colega de escola, quando você encontra. Entendeu? Entendeu? Aí você tá ótimo. Não mudou nada, hein? Tem que ter cuidado. Não mudou nada, hein? Aí eu já aprendi. As pessoas alimentam a falsidade. As pessoas gostam do tapinha nas costas, de ouvir. Você é uma bênção, meu querido. Nossa, você é um homem de Deus. Mas as pessoas não gostam de serem confrontadas, de ser confrontadas. Então, esse que bate a mãozinha no ombro, que é mentiroso, que fala mentiras, ele é o legal. As pessoas gostam de gente assim. É o lubrifica. Óleo que lubrifica as relações sociais. É verdade, porque a pessoa verdadeira, ela não é benquista. Ela não é benquista. Vê o caso de Jeremias? A pessoa não é benquista, ela fala a verdade, mas ela não é benquista. Mas o mentiroso, que fala suavemente, que tem doce na boca, como diz Provérbios, que as palavras são doces como mel, mas no fim, né? São espada cortante. As pessoas alimentam, pastor Carlos Pedro, essa é a verdade. As pessoas alimentam a Bíblia fala o quê? Exorte o tolo e ele vai ter raiva de você. Exorte o sábio e ele ficará mais sábio. Verdade. Essa vai ser a dinâmica dentro da igreja em relação à liderança, em relação aos seres humanos. Por quê? Porque ou você decide viver a falsidade, ou você se torna uma pessoa verdadeira e quer orientar as pessoas, você vai se esbarrar com pessoas tolas e sábias o tempo todo. É uma decisão. Pastor, a decisão de ser verdadeiro, né? Deixa eu só fazer uma colocação, porque nessa questão da verdade, é claro que nós devemos sempre dizer a verdade. Agora, eu já vi gente também agredir, matar, ferir, porque, não, eu sou verdadeiro. Comigo eu falo a verdade. Não, você não precisa ser ignorante. Com certeza. Você não precisa matar uma pessoa. O que você acha? Então, o lance do cabelo é enigmático. O que você achou do meu corte? Aí, como é que responde? Diferente. Se tá bonito, tá bonito. Mas se não tá legal, tá diferente. Então, se a pessoa. Atenção, ouvinte, se alguém disser pra você que o seu cabelo tá diferente, é que só que tá feio. Isso é um código. A mulher sabe disso. Igual o bebê que nasceu, mulher sabe disso. É um bebezinho. Ai, que lindo. Não, eu acho que você virar pra uma pessoa e dizer, você tá horrível hoje, minha filha, é muito. Mas eu acho que você pode dizer a verdade no sentido assim, olha, na minha opinião, eu não gostei do seu corte. Diferente. Você tá falando a verdade, não tá usando palavras, porque esse negócio de dizer palavras com duplo sentido virou uma mania no meio evangélico. Você chega pra uma pessoa e fala assim, você não veio pro culto hoje? Não, eu tive compromisso. A palavra compromisso tem vários sentidos, quer ver? Você pergunta, você não veio hoje? Não, eu tive compromisso. Aí você vai um pouquinho mais além, qual o compromisso que você teve? Não, eu fiquei em casa vendo televisão. Compromisso com a cama. Então é tipo assim, eu acredito que falar a verdade não significa você dizer outras palavras e trazer outros sentidos. É você dizer as palavras certas, porém não, como o pastor disse, de maneira grossa, de maneira mal educada. Você ser gentil, mas falar a palavra certa da forma certa. Ontem, pastora, suavemente, né, com toda a delicadeza, chegou o nosso subsecretário, tá nos ouvindo. Eu olhei pra ele e falei assim, rapaz, o que aconteceu, meu irmão? O seu cabelo, o cabelo atrás, ele falou, foi o Presto Barba que a filha passou. Eu falei, qual o caminhão que te atropelou, entendeu? Mas com toda delicadeza. Ele foi consertar o cabelo, entendeu? Então, o caminhão passou por cima, delicado demais. No bom sentido. No bom humor, né? Não, quando a pessoa tem intimidade, pode chegar no bom humor e tal. Agora vai lá, esposa, gasta lá uma fortuna lá, fez o penteado lá, hein, Luciana? Faz lá o penteado. Ficou a tarde toda lá, depois volta. E às vezes o camarada, tem gente que não consegue disso, não é nem falar.
O semblante já falou. Não, o cara arregala um olho. Muito caro. Olha que isso, hein? Ficou diferente. Não é? Ficou diferente, né? Quando é que você vai da próxima vez, né? Dá tempo de ir lá de novo, hein? Se você falar pra mim que ficou diferente, eu já sei o que você quer dizer. Seu cabelo ficou diferente. Muito bem. Esse assunto, minha gente, ele continua, porque esse assunto vai continuar no almoço agora, esse assunto continua à tarde, vai continuar no papo à noite, domingo esse assunto volta, porque é um assunto do nosso dia a dia. É um assunto que tem a ver com os nossos contatos, os nossos relacionamentos, e é muito bom que você esteja participando com a gente aqui do nosso Debate 93 de hoje. E cuidado com ela, hein? Dona Mentirinha, você não é legal. Vamos, galera, combater esse mal. Somos da força do bem, ninguém pode nos derrotar. Com a espada da verdade, vamos lutar. Pesquisa 93. E aí, Vanese, como acabou a nossa pesquisa 93 de hoje? Olha, não terminou muito diferente do que começou, JR. Nós perguntamos, você conhece alguém que vivia uma vida de mentira, mas hoje só fala a verdade? Terminamos com 49% dos ouvintes por telefone dizendo que sim, 51% dizendo que não. E pelo site, 49% dizem que sim, 51% dizem que não. Quero agradecer os nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Queremos Copa, mas queremos uma Copa assim, ó. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Golaço! Golaço de hoje, minha gente, para ouvir aqui a opinião dos nossos companheiros debatedores aqui é o seguinte, olha, para cuidar da avó com Alzheimer, o estudante Fernando Aguzoli largou tudo o que incluiu faculdade e emprego e decidiu dividir a vida com milhares de seguidores através de uma rede social e contou a experiência de virar o pai da própria avó. É a história desse jovem de 22 anos e sua avó Nilva Aguzoli, de 79 anos. Essa história começou em janeiro de 2013 e vai virar um livro. Aos 21 anos, o jovem de Porto Alegre abandonou o curso de filosofia e o trabalho para passar 24 horas ao lado da vovó Nilva, como ficou conhecida nas redes sociais. Ela passou a ter o neto como cuidador em tempo integral. Desde o início da doença, eu e meus pais sempre cuidamos, mas em 2013, quando percebi que ela estava chegando a um estágio mais avançado da doença, pensei que em breve ela poderia nem nos conhecer mais e decidi que queria ficar direto com ela. A partir daí, tomei a decisão de levar tudo na esportiva, conta Fernando. No mesmo ano, em setembro, o jovem criou uma página no Facebook e passou a relatar de forma bem-humorada histórias do cotidiano da família. Com a boa recepção das histórias na web, Fernando e a avó passaram a escrever um livro que, além de contar as histórias engraçadas, vai ter dicas de como a família pode lidar com diversas situações vividas por um paciente com a doença. Mesmo com a morte da avó em dezembro, por complicações de uma infecção urinária, Fernando decidiu manter a página na internet, que hoje tem cerca de 15 mil seguidores, e o livro dele deve ser lançado em setembro. Esse é um golaço da família, alguém que deixa tudo para cuidar da vovó. 22 anos, a vovó com 79 anos, sofrendo de Alzheimer. Que carinho, né, minha gente? Lindo, exemplo de vida. Eu fico emocionado quando vejo uma atitude como essa. Realmente é um gol de placa, um golaço. Tá de parabéns, porque eu acho que muita gente aí, né, devia comprar esse livro pelo Brasil inteiro aí, porque hoje você vai nos asilos, você vê, né, os avós, fica ali todo mundo abandonado, e foi muito útil, né, quando o jovem até deu o carinho, criou, ajudou a criar, e hoje abandonados. Então, parabéns para esse jovem. Deus também está honrando ele, né, através desse livro e pelo sucesso do que está sendo feito, porque boas ações faz sucesso, porque a gente está acostumado com as más ações. Infelizmente, essa é uma realidade. É um exemplo de solidariedade, de amor, né? Isso serve como exemplo e é muito importante que se realce esse fato aqui como um golaço. Golaço. Agora, tem gol contra, minha gente, tem gol contra. Escuta aí, ó. O gol contra de hoje é o seguinte, olha, após 9 meses de investigação, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito do caso Pesseguini. O relatório final afirma que Marcelo Pesseguini, de 13 anos, usou a pistola da mãe para executar os pais, que eram policiais militares, a avó materna e ainda a tia-avó.
e depois se matou com um tiro na cabeça na casa onde a família morava. O crime ocorreu no dia 5 de agosto de 2013 em Brasilândia, São Paulo. Uma das provas de que Marcelo matou a família e se matou em seguida se baseia em um laudo psiquiátrico sobre a personalidade do garoto. O resultado apontou que complicações de uma doença mental, aliadas a fatores externos, levaram o estudante a atirar nas vítimas. Os avós paternos de Marcelo, no entanto, não acreditam que o neto cometeu o crime e pedem um novo inquérito sobre o caso. A advogada da família, Roseli Soglio, especialista em perícias, acredita que o verdadeiro assassino está solto. Você lembra desse caso, né? Eu lembro, e para mim, olhando as evidências que a gente tem na mídia, tá claro ali, pelo menos a princípio, a autoria do crime, e é chocante, é um retrato cruel de famílias que podem estar sendo multiplicadas no Brasil e no mundo, e nós precisamos pensar sobre isso. É muito triste, muito chocante, cruel a realidade, mas eu acredito ser verdade. Eu gostaria de dar uma opinião, que na época também fiz grandes reflexões sobre isso, é que, na verdade, existem assassinatos, execuções muito bem planejadas e que levam à incriminação de terceiros. E nós sabemos disso. Verdade. E aqui também é uma história que pode ser montada, né? Porque eles eram policiais, eles naturalmente deveriam ter inimigos, deveriam ter uma série de coisas, as pessoas que foram assassinadas. E depois tem uma questão aqui que sempre me deixa muito encucado, é que um adolescente aos 13 anos, ele ainda não está concluído. O cérebro, mentalmente, segundo as teorias de cientistas como Piaget, não está concluído. Pode ser até prematuro, porque veja, você, para matar 4 pessoas e depois ainda se suicidar, que situação que essa criança pode ir de estado emocional, porque não é fácil você pegar uma arma, uma pistola e atirar um para matar, atirar o outro para matar. São 4 pessoas. Quem usa, quem já treinou para esse tipo de ação, é o meu caso, fui militar, sabe da grande dificuldade que você tem para o controle. Como é que uma criança com 13 anos pode ter esse controle? Essa é uma questão que eu coloco. Verdade. Rapidamente, pastor, aqui também, segundo o psiquiatra forense, né, Guido Palomba, ele traçou o perfil daquele garoto. Como é que você traça o perfil depois de morto, né? E na verdade, eu acho também, eu concordo com o nosso irmão Haroldo de Oliveira, que tem muita coisa ainda para ser descoberta, tanto que está complicado, né? Já concluíram o inquérito, mas eu ainda acredito ainda que dizem que não existe crime perfeito, mas existe sim, tem coisas que não foram descobertas até hoje. Então, eu acho que deixo para Deus, né? A lei de Deus, porque a do homem é falha. Esse aspecto é o aspecto do gol contra, quer dizer, num caso a gente vê um golaço quando o neto larga tudo para cuidar da avó e conquista com a avó uma série de admiradores, porque vai contando as histórias, a avózinha sofrendo de Alzheimer, depois veio ao falecimento, cuidada e amada. No outro lado você vê uma família completamente exterminada, tendo no centro dessa suspeita esse menino de 13 anos, e as investigações devem continuar, porque foi exatamente isso aqui. É uma história difícil, uma história sofrida de muita gente que lida hoje com as dificuldades relacionais dentro de casa. A gente espera, com certeza, que esse caso seja totalmente esclarecido e que esse menino seja apenas mais uma vítima. Porque, pelo amor de Deus, que situação complicada. Nós queremos esse tipo de gol. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo: não tenho o menor problema em dizer que sou uma pessoa cuidadosa e dedicada. Porém, o meu marido é um homem extremamente crítico. Nada pra ele tá bom, gente. Só o que ele faz é que presta. Eu não recebo nenhum tipo de reconhecimento, sem falar em carinho e as grosserias na frente de outras pessoas. Eu sinto que isso está criando um ódio e uma mágoa enormes dentro de mim. Como viver ao lado de alguém assim? A necessidade de reconhecimento é algo assim normal? Isso demonstra que eu sou uma pessoa carente, hein? Pergunta a nossa
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Hoje ao vivo, nosso irmão Harold agradece aos nossos colaboradores, debatedores e também aos nossos milhares e milhares de ouvintes. Nossos queridos ouvintes, né, informando que cada vez nós estamos com informações do crescimento da nossa audiência, e isso é uma bênção do Senhor. Hoje eu quero saudar especialmente, além de todos os nossos ouvintes da região metropolitana, o pessoal lá de Japeri, aqui na presença do nosso vice-prefeito, né, o Guigo da Padaria, que foi vereador e hoje é vice-prefeito da cidade, e que aqui representa aquele povo maravilhoso. E sabia você, JR, queridos ouvintes, que Japeri tem cerca de 70, um pouquinho mais de 70% de evangélicos? Maravilha. Eu acho que dentro do estado do Rio de Janeiro é o município onde nós temos uma densidade demográfica de crentes maior. Eu imagino isso aí. Então, saúdo a todos, citando que está aqui também presente o Aguiar, que é o secretário de Defesa Civil lá de Japeri. Agora, eu fico provocado com o negócio de golaço, lembrando de ontem. Ontem aconteceu o quê? Ontem, golaços que fez um tal de Valtinho Gordinho. Deitou e rolou. Fez golaço, agora não é mais Valtinho, agora ele é Valtão, não é isso? Foi maravilhoso. Você sabe que eu, pessoa física, pessoa natural, sou tricolor. Claro que o deputado, esse é flamenguista, que eu não sou tolo, não sou bobo. Mas, pessoa física, eu sou tricolor. Mas gostei muito. Deu um baile ontem. O deputado é flamenguista, né? Deputado é muito inteligente. O vice-prefeito deve ser flamenguista. Sou flamenguista. A nação agradece. Flamenguista. A nação agradece. Guigo, obrigado, querido. Um forte abraço a você. Leva um abraço a todo o povo querido de Japeri e dá um abraço lá do secretário. Aquele que foi atropelado. Olha, o prazer é meu, JR, é um privilégio, tá? Quero agradecer aqui, estar com vocês. Harold de Oliveira. Deixa eu só interromper claro. Volta a palavra, agradecer que o prefeito ligou pra mim. Eu até fiquei preocupado. Será que o prefeito Timor tá enciumado? Ligou, prefeito, tá aberto aqui, volta aqui. Ele vem sempre aqui. Tô brincando, a relação é muito boa. Então eu quero aqui também agradecer o senhor deputado, né, ao deputado Harold de Oliveira, uma pessoa que tem um carinho extremo pelo nosso município, sempre se faz presente. Agradecer aqui rapidamente ao meu pastor João Luiz, que gentilmente falou: não, vai lá na rádio que a gente vai estar ouvindo. A grande audiência no município de Japeri, da 93, né? Todos vocês que estão aí ligadinho aí no rádio. E a minha esposa, a Josenilda, Nilda, né? Aos meus filhos, meus lindos filhos. E ao pastor dela, pastor Daniel Villanova. E esse grande irmão, prefeito Timor, que é um grande companheiro. Maravilha. Pastor Carlos Pedro. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço mais uma vez à nossa amada igreja e a toda a população no Complexo Alemão. Estamos vivendo aí uns percalçozinhos, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. Pastor Cristiano. Obrigado, JR, deputado Harold, todos da mesa. Eu queria fazer um pedido de perdão, JR, ao vivo, pode ser? Pode, meu irmão. Queria pedir perdão aos meus coordenadores de célula, aos discipuladores do meu GD, do GD da pastora. São as pessoas mais autênticas e verdadeiras que eu conheço, em especial meu filho Marcos Vinícius, que nunca mentiu para mim, sempre falou a verdade, e eu realmente sou um tolo quando desconfio de vocês, e eu quero dizer que eu amo vocês são muito verdadeiros e dignos. Deus abençoe a vida de vocês. Bem. Pastora Luciana. Eu agradeço, JR, mais uma vez estar aqui com vocês, é sempre um prazer. Quero mandar um grande beijo ao meu esposo, meu filho, a Ana Paula, minha ajudadora de todos os dias. E aquela linda igreja do Senhor Jesus Cristo, Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, que tem buscado os perdidos, buscado levar o ídolo de Jesus a todas as pessoas. Bênção puríssima. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vaneide Rodrigues e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso debate 93. Vamos orar juntos, pedindo a pastora
pastora Luciana, que ore conosco. Nós vamos pedir aqui a bênção e a graça de Deus sobre os nossos maravilhosos ouvintes, sobre aqueles que estão com seus corações enlutados, sobre aqueles que estão enfermos, rogamos a cura, oramos pelo assunto de hoje, para que haja verdade e não mentira, para que haja franqueza e sinceridade, sempre em amor, com doçura, com clareza. Também vamos incluir na nossa oração o paizinho da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos, que operou agora cedo e deve ser alvo das nossas orações. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos nesta manhã, através dos microfones dessa rádio, Senhor, sabendo que atinge tantas pessoas que estão também encarceradas e lutadas, estão enfermas em hospitais, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas. Queremos te agradecer, Senhor, por esta mesa, Senhor, pelos esclarecimentos de cada um aqui que pôde falar das tuas verdades. Pai, em nome de Jesus, pedimos pelo pastor Carlos Bastos, Senhor, que passou por essa cirurgia nesta manhã. Pedimos que o Senhor esteja com ele, Senhor, neste momento, porque ele é teu e o Senhor está com ele, mas te pedimos que o Senhor mais uma vez coloque os teus anjos acampados ao redor. Pai, que haja verdade no meio do teu povo, que haja verdade no meio da tua igreja e que sejamos não só proclamadores da verdade, mas que vivamos essa verdade em nome de Jesus, para que possamos não somente pregar, mas viver aquilo que pregamos. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.